Muito bem, o assunto hoje é a Escola Bíblica Dominical, o socorro de Deus para livrar o seu povo. E o nosso pastor aqui, pastor Nível, já nos trouxe a mensagem da palavra de Deus, expondo até resumidamente, porque é de uma riqueza muito grande, não é, pastor? Mas resumidamente ele expôs para nós aí os focos dessa história e já abordando inicialmente a chamada problemática do livro, porque alguns estudiosos da Bíblia falam, pastor, que o nome de Deus não é citado no livro de Esther. Isso serviu de algum impedimento? Deus não pode ser visto nesse livro, pastor? Como eu falei até no início da mensagem, da palavra, Deus não está explicitamente citado, mas ele está tão implicitamente citado que já fica explícito. Você vê o agir de Deus de uma maneira extraordinária, nesse pequeno livro. Então, é muito maravilhoso de a gente tomar conhecimento e por isso que é bom, né, pastor Rogério, a presença dos irmãos na escola bíblica dominical, é onde você vai enriquecer o teu conhecimento da palavra de Deus, ouvindo os detalhes, os pormenores daquilo que Deus fez. E esse Deus não ficou no passado, não. É o mesmo Deus hoje que a gente serve, ele faz, por certo, coisas maravilhosas hoje e sempre estará fazendo, né? Muito bem, pastor. Aqui o primeiro tópico, nós temos como objetivo, os professores que agora nos acompanham e tudo, eles terão como objetivo, nessa aula, apresentar aqui a providência de Deus na história, né? E nós vimos aqui nesse primeiro tópico sobre a providência de Deus, houve aqui, pastor, um problema de crise institucional. Nós estamos vivendo aqui dias aí em que o judiciário tem um mandato lá de afastamento do presidente do Senado, e o presidente do Senado não aceitou receber o oficial de justiça que foi ali com aquela ordem de um ministro de outro poder, o poder do Supremo Tribunal Federal, e ele não acatou, né, e aguardou dizendo que uma decisão monocrática ele não aceitaria, teria que ser o colegiado para decidir. E muito bem, às pressas foi feito então no plenário no dia seguinte e foi decidido então que ele deveria permanecer no cargo, só não fazer parte da linha sucessória da presidência da República. E ele ontem em entrevista disse que a justiça tem que ser obedecida. Sem comentários. Sem né? comentários. Ele disse que o que a justiça determina tem que ser obedecido, não se questiona, né? Não fez nenhum dia que ele não obedeceu. E no dia seguinte, aquilo que lhe favoreceu, ele obedeceu, né? É um caso em paralelo aqui. Que em paralelo, vê. porque... dentro das proporções, é lógico, né? Então, a gente percebeu aqui, pastor, que nesse primeiro tópico, essa providência de Deus já ocorre devido à postura do rei Assuero, ou rei Xerxes, como o senhor explicou, que é uma questão do nome no grego, né? E a gente percebe aqui que ele tem uma postura de soberba, de audácia, afinal, tantos dias ali bebendo com seus convidados, agora ele quer trazer a rainha na presença daqueles homens para poder expor a rainha como um troféu, belíssima, mulher maravilhosa e tudo, causando até ela um certo constrangimento. E essa negativa aqui da rainha Vasti é que abriu então a oportunidade, abriu então a ocasião de que Esther pudesse se candidatar a esse cargo de rainha, que era, na verdade, abaixo do rei, o mais importante no reino, né, pastor? Então, através de uma crise, Deus já estava atuando, não é verdade? Então, o que fez Vasti, na verdade, ela concorreu para que desse certo o propósito de Deus. Deus usa situações e circunstâncias, pastor, conforme o seu propósito? Com certeza. Ele usou e usa da mesma forma hoje. Ele usa quem ele quiser usar. E
Ele usa até o diabo, ele usa na história de Jó. Ele vai e tem aquele diálogo, o irmão conhece. Ele usa uma jumenta para falar com o homem, ele usa um corvo para alimentar o profeta Elias, ele usa um grande peixe para levar o profeta Jonas, ele usa quem ele quiser. Ele é Deus. E da mesma forma, que é bem maravilhoso a gente observar, como é que uma rainha vai se trocar uma rainha? Não se troca uma rainha, isso é um caso excepcional, raríssimo. Houve essa dificuldade ali, o rei manda a rainha se apresentar, como o irmão bem falou, constrangendo a rainha a se apresentar no meio de pessoas que já tinham bebido e ouviam, por certo, muitas coisas ali. Na negativa dela, o rei criou esse impasse aí, né? Mas tudo, a gente vê a mão de Deus por trás disso tudo, para que fosse trocada a rainha. Vasti saiu e ficou aberta a possibilidade de vir uma nova rainha, onde Esther concorre, e no meio de tantas mulheres é ela que é escolhida, que é, por certo, a única judia ali no meio daquelas mulheres. Então você vê Deus trabalhando para um problema que ia acontecer 5 anos depois. Deus já está operando. Né? Então Deus está trabalhando na nossa vida para coisas que vai acontecer não sei quando. Então se a gente não descansar nas mãos desse Deus, nós vamos descansar nas mãos de quem? É esse Deus que nós descansamos e vivemos uma vida no temor ao Senhor, na obediência, na sinceridade de coração. E por certo Ele vai nos ajudar. Né? Pastor, a gente percebe que através dessa atitude aqui do rei Xerxes, ele criou um procedimento, um padrão sobre responsabilidade do homem e da mulher, que até o autor aqui da nossa lição, no subsídio bibliológico, ele nos traz a informação que esse decreto refletiu num princípio profundamente enraizado ainda hoje no Oriente Médio. Ou seja, o marido governa a casa, só ele tem o direito de iniciar ou dar o divórcio, os filhos do matrimônio pertencem ao marido e quando o divórcio acontece, ele os mantém. Porque nós lemos aqui no texto, pastor, no capítulo 1, que tem um dos serviçais aqui de Assuero, que é no verso 17, então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes. Olha a palavra que ele disse. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido quando ouvirem dizer. Exatamente. Ele abriu se ele não toma atitude, é um precedente perigoso ali, ainda mais naquela região, como o irmão falou, que tinha essa tradição do homem, como até superior à mulher ali, a mulher era submissa totalmente ao homem. Hoje, no mundo ocidental, é totalmente diferente, né? Mas naquela região até hoje, na Arábia, aqueles países árabes, as mulheres no Japão, a mulher tem uma submissão também, apesar que está tendo uma independência. Na China também. Então vai abrir, se ele não tomasse uma atitude dura, como o Memucã aconselhou, ele poderia abrir esse grande vácuo aí, né? Essa grande essa brecha, né? Brecha. Para que amanhã, eu já li até, como o falou um pouco na parte de nossa política, uma prefeita, parece que na Bahia, foi receber uma intimação, ela não quis receber. Não, se o presidente do Senado não recebe, eu também não posso não receber. Olha como a coisa vai. Já eu vi um precedente, na internet, já abre esse precedente aí. Então ele, com essa fala aí, foi boa aos ouvidos do rei. E o rei tinha que se posicionar. Tinha que se posicionar. Tinha que se posicionar. Se posicionou, depois, você vê na sequência, ele caindo em si, quando ficou sóbrio, depois de meio ano bebendo, ficou sóbrio e sentiu falta da rainha, da Vasti, que era uma mulher belíssima também.
E aí, eles, vendo isso, eles fizeram essa sugestão para ele chamar moças para ele poder Escolher uma nova sucessora da rainha. No segundo tópico aqui, pastor, o objetivo proposto pela lição é mostrar como Esther foi colocada no palácio real. E aqui interessante, nós vemos aqui o trabalhar de Mardoqueu, que era o primo de Esther, né? Ele havia cuidado de Esther, zelado pela sua vida, mas agora ele está mostrando a Esther essa condição que ela poderia estar atuando. E aqui eu queria chamar um pouco a atenção, pastor, dessa postura de Mardoqueu. Ele estava ali como os outros cativos, não é? Servos, mas ele tinha uma postura muito com os princípios de Deus, né? Os princípios cristãos, que podemos dizer, trazendo para os nossos dias, né? E ele tem uma atitude que realmente demonstra a diferença, né? Como o senhor citou inicialmente na exposição da palavra, esse homem Mardoqueu, ele acabou favorecendo ao rei no momento decisivo, né? 2 servos lá intentaram envenenar o rei, e quando chegou ao conhecimento de Mardoqueu, ele se posiciona e ele manda aviso ao rei para que ele possa ser salvo daquele engodo, daquela trama que estava ali feita contra ele. Pastor, a gente vê que isso realmente é um exemplo notável para ser copiado em nossos dias. Não é? A gente vê que um homem que se posiciona dessa maneira é um homem que está alinhado com os princípios bíblicos, os princípios cristãos. E foi o que ele fez aqui. Ele poderia ter deixado o rei morrer, não poderia? Eu estou aqui de escravo mesmo, sou servo, eu estou numa terra alheia que não é a minha, então eu também vou. Mas este homem, ele demonstrou ter a esperança, né? A nossa revista até fala, ó, Mardoqueu era um homem de fé e de profunda piedade espiritual. Ele não havia perdido o sonho de libertação do seu povo e sabia que isso não aconteceria sem uma interferência de Deus. Então, aqueles que continuam tendo esperança, eles continuam alinhados com a Bíblia Sagrada, não é isso, pastor? Perfeitamente, perfeitamente. Mardoqueu é um exemplo de fé, um homem de Deus, temente a Deus, e, por certo, muito de Esther tem daquilo que ele ensinou a ela. Eu creio que havia uma diferença grande de idade entre Mardoqueu e Esther, que ela era tida como uma filha dele, né? Era prima, mas prima do pai dela, era tio do Mardoqueu, e tem primos que têm bem mais idade que os outros, né? Então seria como um pai para ela, ensinou a Esther nos caminhos do Senhor, e nesse momento, nessa trama contra o rei, ele talvez pudesse armazenar no seu coração uma vingança, né? Estou num outro país que não é o meu, então o rei, deixa eu matar o rei, vamos ver o que acontece. Não, a Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Nós não devemos estar nos vingando de nada, não. Isso não é um princípio da palavra de Deus. Deus é que vai fazer o que tem que ser feito no tempo dele, da maneira que ele quiser, e cabe aos de Deus, aos filhos de Deus, esperar no Senhor, e o agir é de Deus, né? Pastor, nesse terceiro tópico e último aqui, o objetivo específico é explicar a crise sofrida pelo povo de Deus no livro de Esther. A gente percebeu, pastor, que existiram aqui nesse livro de Esther personagens chaves, né? A gente percebeu o rei, nós tivemos a rainha Vasti, né, que foi tirada do seu posto, do seu lugar. Nós temos esse primeiro-ministro, podemos dizer aqui, né, um homem abaixo do rei, que era chamado Ramã, e o seu ódio por Mardoqueu, que se transferiu ao povo judeu em geral, né? Nós percebemos aqui a Esther e percebemos esses personagens que vão surgindo aqui, esse Memucã, que foi o que deu aqui a mentor, orientação, o mentor, para que Vasti fosse destronada, né, e a providência do rei quanto a isso. Mas nós vemos também a atuação de um outro pastor, de um outro criado, servo
do rei, que acabou entrando numa hora decisiva ali, diante da trama que se deu, e esse serviçal também agiu para poder contribuir para que toda essa história fosse concluída, não é, pastor? É terrível. Então nós vamos ver aqui que Deus está atuando maravilhosamente, é claro, a atitude de Mardoqueu quando soube do edito real, né, da destruição num dia, né, eu quero até brincar um pouco dizendo que foi no 13º dia do 10º mês. Então, quem tinha uma superstição sobre o número 13 ficaria assustado, né? Foi o 13º dia do ano, do mês do 10º do ano. Então era permitido que naquele dia fosse feita a violência contra o povo judeu. E Mardoqueu, ele, como o senhor trouxe bem na mensagem, ele se posicionou, ele se humilhou, ele foi em busca de Deus, ficou inconformado, e com isso ele acabou falando com Esther, e Esther, a princípio, na sua resistência, mas depois ela entendeu, compreendeu o propósito de Deus para estar ali no palácio, próximo ao rei, né? Estrategicamente foi colocada ali por Deus, foi Deus que colocou ela ali, e ela então aceita o desafio e diz, olha, vocês orem, vocês jejuem por mim, porque eu vou estar lá com essa missão aí, e que o rei se agrade de mim, porque se ele não estender o cetro... pescoço cortado. O pescoço era cortado. Pastor, que servo foi esse aí que deu a palavra final na história de Ramã, pastor? Quando você observa que Ramã já estava praticamente perdido naquela situação que Esther fala que ele cita, Ramã é esse homem mau, e o rei se enfurece ali, sai até do local onde ele estava ali por um momento, e quando ele volta, ele observa Ramã aos pés ali, grudado na rainha, pedindo clemência, lógico, com temor, com medo, ia ser morto. E diz aqui mais um personagem, como o irmão citou resumidamente, as pessoas que fazem parte desse livro aqui, esse nome de eunuco, de nome Arbona, né? Quando o rei percebe Ramã aos pés da rainha ali, ele fica indignado, né? E chega a falar, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? A palavra do rei aqui. Quando o rei fala essa palavra, diz aqui o texto, saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto, já cobriram até o rosto dele naquela hora. Então disse Arbona, esse eunuco do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que a Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Aí foi a palavra final, né? Aí o rei já viu que deixou essa brecha, então disse o rei, enforcai-o nela. Aquela forca que ele fez para Mardoqueu era a própria forca que ele ia ser enforcado. É algo maravilhoso de a gente ver. Enquanto o rei estava tendo insônia, Ramã mandou construir a forca naquela madrugada. E mal sabia ele que ia ser para ele mesmo. Então você vê isso não é história não, é uma história real, verdadeira, onde Deus atua da mesma forma hoje, e ficamos maravilhados de ver. É muito bom conhecer mais desse Deus que a gente serve, né, pastor Rogério? Muito bem, a gente percebeu que o rei Assuero estava muito bem assessorado, né, pastor? Ele tinha pessoas ali que estavam alinhadas com ele, né? Tanto é que já de pronto, cobrirem o rosto de Ramã já era realmente uma demonstração de que o rei estava enfurecido e que tomaria providências contra a vida dele. Exato. E acabou depois um outro servo aproveitando, como o senhor falou, Arbona, e olha, rei, eu vou dar uma sugestão aí, sabe a forca que ele construiu? Usa para ele mesmo. E o rei, sem pensar muito, tá certo, boa ideia, é ótima essa ideia, é nela que ele vai morrer. Então, a gente percebe aí realmente a mão de Deus em todo esse livro, em toda essa história, e sempre em favor do seu povo, e não podemos ignorar que o povo judeu, nessa oportunidade sendo destruído, colocaria em risco a promessa que Deus havia feito, né,
a Abraão, por exemplo, né? Então como é que a sua descendência seria destruída? Então Deus ele é fiel, Deus é verdadeiro e Deus trabalhou e trabalha em todo o tempo, porque os seus propósitos são eternos, né? Assim como os céus são elevados da terra, assim são os pensamentos do Senhor para os nossos pensamentos.